E aí eu li esse artigo, cara, e ele é um artigo que fala muito sobre a prisão da mediocridade financeira, né? Tipo, ele resume muito bem essa ansiedade geracional que a gente vive, sabe? Tipo, ele explica por que a gente tem uma geração inteira focada em bet, em tigrinho, em Ozempic. Só deixando muito claro aqui, não tem problema nenhum usar Ozempic. Eu usei o Igov, na verdade, tipo, no meu pré-cirurgia, porque eu fiquei com medo de ficar sem treinar e tal, engordar, não sei e tal. Então, tipo, eu usei. Isso aqui não é uma crítica a quem usa Ozempic, a quem joga tigrinho. A quem joga tigrinho, talvez. Mas ao Bitcoin. Eu fiz até um vídeo sobre isso, tem um vídeo aqui no canal, que é um vídeo muito bom, inclusive, cara, que eu esperava que ele fosse mais longe, assim. Ele só recebi comentário de hater. Mas foi um vídeo muito legal, que eu falei justamente dessa correlação entre o Ozempic, o Bitcoin. Aqui, ó. Sai propaganda. Inferno. Mas ó, esse vídeo aqui, recomendo depois que vocês assistam. É Bitcoin, Ozempic e o TikTok. Esse é o fim do trabalho, como a gente conhece hoje. É que a gente tá vivendo essa sociedade muito imediatista e muito na aposta, né? Tipo, essa geração que não vai conseguir comprar casa própria, que vai apostar tudo até achar uma saída. Então, esse vídeo aqui é bem legal e esse artigo também eu quero ler ele com vocês aqui agora. Então vamos lá. A Casa Branca fez uma coletiva ontem para falar sobre a questão da Venezuela, os crimes de guerra, que não sei o que e tal. Só que teve um pequeno detalhe que foi observada pelo pessoal que faz essa questão de mercado de previsão, de trade, que não sei o que e tal, da Polymarket, da Kaushi, que é essa empresa bilionária da brasileira, que não sei o que é o seguinte: se a coletiva de imprensa acabasse com menos de 65 minutos, uma galera ia ganhar um dinheiro de aposta. E aí, misteriosamente, a Caroline Levitt, que é ali a pessoa, a porta-voz, né? Ela encerrou a coletiva abruptamente, faltando exatamente 30 segundos para bater os 65 minutos. E aí só 2% dos apostadores ganharam e eles multiplicaram a aposta deles em 50 vezes. Então se você apostou R$1, você ganhou 50 nessa brincadeira. E aí isso me levantou um questionamento que eu quero fazer uma ponte aqui com vocês, até com um outro artigo que eu li no recesso, que eu acho que vai dar pra gente caminhar juntos aqui. Mas é o seguinte, cara, a nossa política, ela vai ser baseada em aposta, a nossa vida ela tá baseada em aposta, tudo que a gente faz a partir de agora é aposta, a economia mundial virou aposta, o teu trabalho virou uma aposta, o meu trabalho virou uma aposta. Por quê? Quando eu posto esse corte aqui dentro do YouTube, por mais que eu siga todas as regras, tudo que estão me ensinando, tudo que estão falando, ainda assim é uma aposta, porque o assunto pode não performar, pode não dar ressonância com você, eu posso ter errado algum gancho, errado alguma coisa. E aí, como é que funciona? Então, dá uma olhada nisso aqui, cara. Esse bagulho aqui me chocou muito. A coletiva de imprensa da Casa Branca de hoje tinha 98% de chance de durar mais de 65 minutos. Até que Caroline Levitt a encerrou abruptamente, faltando poucos segundos pro fim. Os investidores que apostaram no não multiplicaram seus lucros por 50 em segundos. Então é isso aqui, ó, um vídeo de 13 segundos, tá? Aqui é o contador. E é que você tem o gráfico, ó, da galera que, tipo assim, a aposta aqui, ó, quem apostou no yes 98%, quem apostou no não 2%, né? E aí essa galera, cara, tipo, como ela encerrou faltando, ó, 1 hora, 4 minutos e 31 segundos, então tem 64 minutos, né? Tipo, e ela encerrou do nada a parada. Encerrou e saiu correndo, assim. E aí eu fiquei, cara, que absurdo, mano. Tipo, que bagulho bizarro que a gente tá vivendo. E isso ressoa muito com esse artigo aqui, que é o artigo de um perfil no Twitter chamado SIS, que é o System Medicals, né? Tipo, ele... Vamos até ler aqui o perfil dele, ó. Ele é empreendedor e teve sucesso nos maiores fundos de hedge, gerenciando o processo sistemático de investimento. Ele é um artigo um pouco longo, mas eu quero ler com vocês porque tem algumas coisas aqui que a gente pode discutir em torno tanto dessa saída ali abrupta da porta-voz da Casa Branca, como também para a geração que a gente vive e o que a gente consegue tirar de insight disso aqui pra vida, tá, galera? Isso aqui é aquele tipo de coisa que a gente leva pra vida, não é uma parada assim, pô, muito bizarra pra gente entender, não. A prisão da mediocridade financeira. Não sou um selecionador de ações, sou adepto de uma ampla gama de apostas de baixa confiança, ou seja, uma taxa de acerto menor de 53%. Mas aposto tudo que a degeneração prolongada será o tema socioeconômico predominante do próximo século. É por isso que as pessoas com mais de 40 anos recomendam que você se aprimore no seu trabalho e aumente o seu salário, enquanto todos os outros parecem ignorar exatamente isso e se agarram desesperadamente a qualquer coisa
qualquer coisa mesmo que possa lhes dar uma chance de sucesso estrondoso. A coisa mais fácil de vender para uma multidão como essa é a esperança. E quando você entender isso, entenderá a ascensão dos cassinos em todas as suas formas, DEX, mercado de previsão, e a ascensão dos gurus de trading, gurus de negócio, de curso e, claro, do Substack, que é o que ele está criticando aqui. Qual que é a configuração, então? Não é preciso estar preso para estar encarcerado. Tem uma geração que anda por aí com grades invisíveis. Eles sabem que a vida existe, a casa, a estabilidade, a recompensa por se dedicar e fazer a coisa certa durante 30 anos. Sabem que outras pessoas têm isso, só não conseguem imaginar como chegar lá. Não é que seja um caminho difícil. Eles literalmente não conseguem construir um caminho realista de onde estão e até onde deveriam chegar. Cara, isso aqui já me acende uma primeira coisa que eu queria mostrar pra vocês ontem. Isso aqui não é um ataque a pessoa, tá? Tipo, não é um ataque... Eu não quero fazer um ataque a ninguém, tipo, não é, pô, criança e tal. Mas eu compartilhei isso aqui nos stories dia desse, o Lucas empreendedor, né? Tipo, ele postou esse vídeo aqui há 2 dias. Esse é o dia 5 dele criando e vendendo um SaaS. Enfim, vejam. Ele token pra PJ. Esse é o dia 5, bora vender esse SaaS. Como o SaaS já tá pronto, a gente precisa vender. Mas é claro que enquanto eu não tenho seguidores, eu vou seguir da forma manual, que vai ser procurando empresas. E nessa parte eu vou usar o livro 28 técnicas de persuasão, que está aqui embaixo com cupom de 30% de desconto. Agora no off eu vou fazer a parte mais difícil. Enquanto a maioria foi pra CLT, eu tô indo pra PJ. Esse é o dia... Enquanto a maioria foi para CLT, ele tá indo para PJ. Esse aqui é o Lucas. O Lucas é investidor e empreendedor. Ele tem mais de 3 dígitos de faturamento. Ele é experiente em N8N. Ele é fundador da filazero.ai e em breve vai ensinar tudo que ele faz, né? Então o Lucas deve ter o quê? Uns 10, 12 anos? Talvez. Ele foi mais um daqueles que tipo assim, entrou na internet, viu o curso e falou e tal. E ele tem tudo a ver com este maravilhoso artigo aqui que estamos lendo. Deixa eu só voltar aqui. Então, o caminho tradicional para acumulação da riqueza tá fechado, porque como vocês viram no começo do vídeo do Lucas ali, ele, enquanto todo mundo tá indo pra CLT, ele resolveu ir pra PJ, empreender e tal. E não é difícil. Quando os baby boomers detêm cerca de 50% da riqueza nacional, embora, e esses dados aqui são americanos, tá? Porque esse artigo aqui é gringo. Embora represente apenas 20% da população, e os millennials detêm cerca de 10%, apesar de terem a mesma proporção, o jogo se revela fundamentalmente falho. A escada foi puxada para cima e não é como se os baby boomers quisessem isso. A inflação dos preços dos ativos simplesmente beneficiou aqueles que já possuem ativos, mas o efeito é o mesmo. E aí, cara, até tem aqui, ó, o resuminho aqui que o Notebook LM fez, que é basicamente isso aqui. Olha que doido, mano. Os baby boomers, eles têm aqui, tipo, a população, 20% da população, mas eles acumulam nos Estados Unidos 50% da riqueza. Enquanto os millennials, a minha geração, é uma geração que também detém os 20% da total da população, mas nos Estados Unidos eles só têm 10% da riqueza. Tipo, mano, fudeu, a gente tá mais pobre. O americano médio, ele viu o pai dele pobre, mas conseguia acessar algumas coisas, o pai acessou mais coisas e o filho não vai acessar. Só que o filho entra numa lógica de que ele vai precisar bancar não só o avô, mas também o pai dele com um pouco que restou. Ele não vai. Tudo vai colapsar no final, sabe? Mas enfim, vamos voltar aqui. E aí por isso que entra essa questão das apostas. O colapso do acordo tradicional. O acordo implícito costumava ser simples. Compareça, trabalhe duro, seja leal e você vai ser recompensado. As empresas ofereciam aposentadoria. A antiguidade na empresa tinha valor. A tua casa se valorizava enquanto você dormia. O sistema funcionava se você confiasse nele. Esse acordo está cancelado. Permanecer em uma mesma empresa por 20 anos agora é um passivo para a carreira, não é um ativo. Os salários cresceram 8%, enquanto o custo de moradia dobrou e as dívidas estudantis dos jovens aumentaram cerca de 33%. Os números já não justificam mais a paciência. Considerando o panorama geral, eu costumava achar que a situação era ruim, mas com o advento da IA e o impacto econômico que ela vai ter, mesmo com as tecnologias atuais, só vai piorar significativamente ao que ele acredita. Quando o sistema deixa de recompensar a paciência, as pessoas deixam de ser pacientes. Cara, isso aqui pra mim é muito importante. Isso aqui é uma coisa fundamental que dá pra gente levar pra muita coisa na vida, muita coisa mesmo. Porque se a gente tem vou pegar o caso aqui da minha agência, do meu negócio, do meu ganha-pão. Eu tenho um negócio que as pessoas contratam pra não ter dor de cabeça. Porque se as pessoas me contratam pra ter dor de cabeça, eu não tenho um negócio, eu não tenho uma solução. Eu tenho um problema, mais um problema pra essa pessoa gerenciar. Ao mesmo tempo que eu não posso resolver todos os problemas dessa pessoa, então eu tenho que tangenciar quais são os problemas que eu tô resolvendo. O meu trabalho é deixar o meu cliente tranquilo, deixar meu cliente zen, deixar meu cliente, tipo, paciente. Se eu torno a vida do meu cliente impaciente,
impaciente, é normal que ele seja impaciente comigo. Isso se aplica a absolutamente tudo na vida. Essa galera que faz conteúdo, como a gente viu aqui, os perfis de fofoca, Alfineteia, Léo Dias, aquela coisa toda, eles trabalham muito em cima da ansiedade, da impaciência das pessoas. Logo, se você entrar nos comentários, você vai ver pessoas impacientes comentando. É paradoxal, mas é importante a gente entender como é que funciona essa lógica, sabe? Essa lógica meio que humana mesmo. Então a gente pode chamar isso de adaptação racional. A gente empurra e a gente puxa. São duas forças em ação aqui. A atração. A sociedade moderna resolveu em grande parte, até ele traz aqui, ó, cadê? Ah, não tá aqui, tá na outra. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Ele trouxe aqui uma figurinha que eu gostei muito nesse aqui, ó, aqui, beleza. A armadilha de Maslow preso no meio do caminho, né? Então ele fala o seguinte, ó, a sociedade moderna resolveu em grande parte os níveis mais baixos da hierarquia de Maslow. A comida é mais barata, a moradia básica tá disponível, segurança, saúde e emprego básico, embora não garantidos, são acessíveis o suficiente para que a maioria dos jovens não precise lutar pela sobrevivência. É isso. O meu avô se fudeu, o meu pai melhorou um pouquinho de vida, deixou uma estrutura mínima pra mim e eu parto daqui. Só que, tipo assim, eu parto daqui com uma economia mais empobrecida, então, tipo, a coisa não funciona tanto. As gerações anteriores que enfrentavam restrições econômicas tinham um problema diferente. Quando você tá preocupado com o que comer, não tem espaço para questões existenciais. A rotina árdua faz sentido porque a alternativa é a fome. Você aceita um emprego estável, fica quieto, não causa problemas porque é o emprego que te mantém vivo. Isso aqui tem correlação direta com o que a gente vê tanto dessas notícias da geração Z. A geração Z não quer trabalhar, a geração Z não quer isso, a geração Z odeia isso, odeia aquilo outro, que não sei o que e tal. Aqui a gente tem a correlação, porque não é que a gente não tenha mais necessidade, a gente tem necessidade, mas a gente tem uma grande... A gente não tem uma distração, que é até o que ele traz aqui no texto, a gente não se distrai com a sobrevivência, a gente tem tempo para pensar em outras coisas. Então ele fala aqui, ó, quando a sobrevivência é garantida, os seres humanos buscam o próximo nível, pertencimento, autoestima, autorrealização. Eles querem experiências, querem significados, querem sentir que suas vidas estão progredindo e não apenas continuando. E os caminhos tradicionais para essas necessidades mais elevadas, casa própria, ascensão da carreira, segurança financeira, são exatamente o que tem sido bloqueado. Então, tipo assim, a gente quer o que os nossos antepassados queriam, mas a gente não consegue acessar. Então, coletivamente, a gente, ele fala aqui, somos como macacos que por reflexo coçam a crosta de nossas necessidades superiores de autorrealização. E o sangue não para de fluir, mas literalmente não sabemos como fazer melhor. E a pressão, e por que tá piorando? A IA tá chegando para os empregos de escritório, e todo mundo sabe disso. A ansiedade deixou de ser hipotética. O ChatGPT escreve texto melhor do que a maioria dos profissionais de marketing. Eu discordo disso aqui, tá? Tipo, já deixando claro que eu discordo bastante disso aqui. Por que eu discordo disso aqui, cara? Porque eu ainda não vi. Tá? Eu não vi ninguém ser substituído por isso aqui. Já tem algumas coisas aqui da própria que a gente já tá usando IA. E a gente tá, tipo, não substituindo as pessoas, mas a gente agregando ao trabalho. Mas eu acho que essa substituição, essa coisa, não, escreve melhor e tal, não sei, tá? Eu tendo a discordar disso aqui, porque eu ainda não vi. Tá? Eu ainda não vi nada que, tipo assim, eu fale, não, realmente, isso aqui é melhor, cara, do que qualquer pessoa que eu já trabalhei. Inclusive, falando disso, eu li um texto, foi essa semana, foi segunda-feira, eu acho. Eu li um texto muito bom falando sobre o porquê do entusiasmo que a gente tem, um entusiasmo tão grande com a IA. Por que o mercado tá tão entusiasmado com a IA? Para além da diminuição de custo e tudo mais, tem uma situação que ele fala que é interessante, que é a seguinte: a gente pela primeira vez está tendo coletivamente a experiência de trabalhar com alguém minimamente competente, porque goste você ou não, ela tem uma competência, ela tem um quê, um ar de competência ali, porque você pergunta, ela sempre tem uma resposta, independente de ser boa ou ruim, ela sempre tem uma resposta. Então, a gente tem uma felicidade muito genuína, sociedade aqui, humana, quando a gente trabalha com gente competente. Por exemplo, a Cami tá aqui, ela não me deixa mentir. Cara, é muito bom trabalhar com a Cami, porque a Cami, ela é muito competente. Ela pode não ser a pessoa mais genial do mundo, que vai resolver tudo, mas ela tá sempre ali, ela sempre tem uma resposta, ela sempre tem uma solução, ela sempre tá pensando em alguma coisa, ela sempre tá pensando em solucionar. É bom, traz uma alegria genuína trabalhar com gente assim. E aí esse artigo falava um pouco disso, não é muito caso aqui, é um parênteses rápido, mas eu acho que é interessante a gente observar por essa lógica mais otimista mesmo, de que, tipo assim, por que a IA, ela tá ganhando tanto entusiasmo aí do mercado, para além da diminuição de custo? Passa muito por essa questão também da gente trabalhar com alguém competente, né? Alguém, os aspas aqui, no alguém. Então vamos lá. A ansiedade deixou de ser hipotética, o ChatGPT, o Midjourney produz visual melhor do que designer iniciante. No design eu já vi algumas coisas, inclusive, eu não sei se eu mostrei pra vocês. Deixa eu ver aqui. Ó, deixa eu abrir aqui pra vocês uma parada. Ó, não é pra me odiar, tá? Tipo, mas é só pra vocês
verem aqui na prática. Eu tirei essa foto, eu pedi aqui, eu desenhei com o iPad, né? Tipo assim, eu fui pedindo pra ele aqui, fui refinando. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que ficou. Vou abrir só esse chat. Pra também não me expor muito aqui. Eu fui refinando. E nessa coisa de refinar, dando essas orientações pra ele, ele me devolveu isso aqui. Sacou? Tipo, o que eu pedi pra ele, ó, cara, um carimbo clássico de feito por humano, um fundo futurista suave, um braço robótico, um óculos futurista, elementos de IA e tal. E eu fui desenhando a minha thumb ali do YouTube pra ele. Eu vi um indiano no Twitter fazendo isso, tá? Isso aqui não é metodologia, não é nada. Eu só vi um cara fazendo e eu falei, vou testar. E, cara, o resultado foi bom. Assim, tipo, o resultado foi bom, de fato. Então, a gente tem aqui o Midjourney produzindo visual melhor que design iniciante, o Cursor e o Claude escrevendo código que passa por revisão. Isso agora é praticamente aceito por todos, exceto para aqueles com séria dificuldade de aprendizado. Então todos os meses surgem novos marcos que demonstram que a IA, ela iguala ou supera o desempenho humano em tarefas que antes exigiam diplomas caros e anos de treinamento. Trabalhadores de escritório ou aqueles que almejam uma ascensão financeira estão vendo o prazo se encurtar. Há 3 anos a ideia de que a IA substituiu os trabalhadores do conhecimento era apenas um exercício teórico. Agora é uma premissa de planejamento. Todo mundo se pergunta quando e não se. E as estimativas estão cada vez mais próximas. Depois tem as redes sociais que garantem que você nunca esteja satisfeito com o lugar que está. O algoritmo é otimizado para mostrar a você o próximo passo no seu potencial. Sempre as férias que você ainda não tirou, o apartamento que você não pode pagar, o estilo de vida é um degrau acima do seu. Não importa onde você esteja na escala social, sempre vai ter alguém acima de você e o algoritmo vai encontrar. O Coisa de Rico do Michel Alcoforado, que é esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, o Coisa de Rico do Michel Alcoforado, que hypou pra caralho e tal, eu li ano passado, é um bom livro, é um livro bem legal. Ele fala muito disso, assim, o rico brasileiro, particularmente, que é o que ele se atém, ele nunca se vê como o mais rico, sempre tem alguém mais rico que ele, e entra muito nessa lógica aqui também, cara, e você vê como é uma coisa cultural, é o zeitgeist mesmo do nosso momento, assim. As gerações anteriores tinham uma visão limitada de como os outros viviam. Você se comparava aos seus vizinhos, aos seus colegas de trabalho, talvez algumas celebridades em revistas, que é a revista Caras, né? A classe de referência era restrita. Agora a classe de referência é infinita. Um jovem de 25 anos que ganha $70 mil por ano é constantemente bombardeado com conteúdo de pessoa da mesma idade que ganhou 2 milhões, que moram em Bali e trabalham 4 horas por dia. O conceito de suficiente está sempre mudando. Posso falar aqui, mas é aquele papo meio pau mole de ser nômade digital, que não sei o que e tal, que como se fosse uma coisa pra todo mundo, é muito fácil. Só você começar a vender serviço online que você vai... A vida não é um morango. A vida não é tem uma série de barreiras. É fácil pra quem tem uma estrutura mínima. Tipo, pra quem tá saindo do absoluto zero, sei lá. Eu particularmente não consigo me enxergar nessa daí. Você nunca consegue alcançar o resto. Não importa o que você conquiste, as redes sociais sempre mostrarão o que tá faltando. A distância entre a sua vida e a vida que você deveria ter é mantida algorítmica pra sempre imutável. Então, você tem a IA reduzindo sua linha do tempo e as redes sociais garantindo que você nunca sinta que chegou lá. A pressão para escapar agora, rápido, antes que seja tarde demais, aumenta a cada dia. E essa ansiedade generalizada, todo trabalhador de escritório já fez o exercício. Será que a IA poderia fazer o meu trabalho? Quando? E a maioria não gosta das respostas, mesmo que pensem que estão seguros por enquanto. Esse por enquanto está cada vez mais curto. Então, você tem uma geração que não tem condições de alcançar os marcos tradicionais e acredita que o caminho tradicional pode desaparecer antes de chegar ao destino. Arriscar agora, enquanto o dinheiro e a oportunidade ainda existem, é a resposta racional. Por que me esforçar por 20 anos por uma promoção que pode não existir daqui a 10 anos? Cara, esse questionamento é um questionamento que eu acho que passa pela cabeça de todo mundo, sabe? Tipo, o tempo todo, assim. Por isso que você vê que é um zeitgeist é muito grande, né, cara? Porque a gente nunca tem o suficiente mais, sabe? O consumo se tornou parte da nossa personalidade e o que a gente tem nunca é suficiente. Eu não sosseguei enquanto eu não comprei a porra de um iPad pra usar. Eu não sosseguei enquanto eu não tenho uma câmera. Eu não sosseguei enquanto eu tenho um iPhone. Tipo assim, caralho, sabe? Tipo, puta, mano, que merda. A armadilha de Maslow. Quando você consegue sobreviver, mas não consegue chegar a lugar nenhum, algo se quebra. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. Quando você consegue sobreviver, mas não consegue chegar a lugar nenhum, algo se quebra. O que é esse chegar a lugar nenhum, gente? Pelo amor de Deus, o que é o chegar no lugar pra mim é diferente do pra você? Por que a gente tem essa lógica de não chegar a lugar nenhum? Porque a gente tá se comparando o tempo todo, mano. Isso é uma merda. Isso é agoniante. Você não tá desesperado o suficiente pra aceitar qualquer acordo, mas tá bloqueado dos acordos que realmente importam. A capacidade cognitiva que seria usada pra sobrevivência é, em vez disso, usada pra frustração, busca, procura por qualquer caminho que possa te levar pra algum lugar. A progressão na carreira não se resume apenas à renda. Trata-se de propósito, identidade, da sensação de que seu trabalho
trabalho importa. Segurança financeira não é só dinheiro, é a liberdade de correr risco, de viajar. Cara, eu não lembro, tipo assim, eu não lembro de um mês dos meus pais pagarem as contas de casa e falarem, ufa, pagamos as contas, tá tranquilo, sobrou dinheiro. Sabe? Tipo, isso nos anos 90, anos 2000. Eu consegui, finalmente, ano passado, assim, tipo, pagar minhas contas do mês, ano retrasado, na verdade, pagar minhas contas do mês e começar a sobrar ali um dinheiro, 300, 400, 500 reais, pra finalmente começar a juntar. E eu lembro que foi papo de terapia. Cara, vou me abrir aqui, abrir meu coraçãozinho pra vocês. Eu lembro que foi papo de terapia quando eu comecei a fazer, quando eu tive plano de saúde lá em 2020, que eu entrei na terapia no meio da pandemia e tal, terapia online, tá? E eu lembro que, tipo assim, eu tenho um grupo de amigos que... Tem um moleque do mercado financeiro, tem uns moleques que, tipo assim, são de startup, tem uma galera que tá, tipo, tá bem de vida porque tem um lastro ali também, a galera que já tem berço e tal, mas são grandes amigos meus, assim, amo de paixão esses moleques, todos vão estar no meu casamento. E eu lembro, cara, deles estagiando e falando, esse mês eu guardei R$1.000 e investi na ação tal, e botei no LCI, no LCA, que não sei o que, e eu falava, tipo, caralho, eu sou um merda, eu sou um péssimo gestor, eu me culpava muito, porque eu era um péssimo gestor financeiro porque não sobrava. Sabe? Tipo assim, nunca sobrava. E eu falava, caralho, não é possível, sabe? Tipo assim, eu sou irresponsável e tal. Na verdade, eu só não entendia que, cara, aquele contexto não era um contexto meu, mas eu levei isso pra terapia durante muito, muito tempo, cara. Muito tempo mesmo. E eu não tinha como fazer, eu não tinha essa liberdade de correr risco, eu não tinha essa liberdade de viajar, eu não tinha essa liberdade de construir, eu não tinha essa liberdade de criar. Eu estava em modo sobrevivência. E aí ele continua aqui, ó. Quando esses caminhos se fecham e o prazo para alcançar diminui, a pressão precisa ir para algum lugar. Esses prisioneiros precisam de uma saída. E por Deus, eles precisam de uma saída agora. E aí, aqui ele chama de agência, mas na verdade... isso aqui tem uma outra tradução que eu esqueci agora do que ele chama de agência, mas não é agência como a gente conhece agência. Cara, quer ver? Não, mas não é agência, ele chama isso aqui de outra coisa, cara, tipo, que eu esqueci agora o que essa palavra significa. Porra, não vou lembrar. Mas não é agência de agência como a gente tem agência de marketing e tal, de agenciamento. É uma questão, acho que é autonomia, se eu não me engano é autonomia que ele quer dizer aqui, tipo, esse agents em Cassino. Deixa eu ver se ele consegue traduzir aqui. Então vamos lá. Eu vi isso pela primeira vez no mercado de criptomoedas no nível 1 e descartei como uma moda passageira. Depois eu vi novamente com NFT e depois de novo, e obviamente os super círculos do mercado de previsão. Os mesmos jovens que não conseguem imaginar trabalhar arduamente em uma única empresa, com certeza se dedicarão por meses a fio aprendendo a negociar criptomoeda. Eles investirão horas a fio estudando os mercados de previsão para entender a própria economia, que acreditam ser plenamente manipulada. A mesma pessoa que descarta o investimento tradicional, como um jogo de bastidores, apostará o dinheiro do aluguel em uma criptomoeda de meme. Por quê? Porque o cassino é o único lugar onde eles sentem que tem o poder de decisão. O único lugar onde suas decisões podem realmente desbloquear o próximo nível em um prazo que importa. Qual é a trajetória de carreira tradicional? O seu gerente foi promovido por estar lá primeiro, não por ser bom. E todo o seu departamento pode ser automatizado de qualquer maneira. Mercado de ação? Claro, você pode ganhar 10% ao ano e comprar uma casa em 47 anos, supondo que esse seu emprego ainda exista. Mas e as criptos? E o mercado de previsão? E as apostas esportivas? Aqui a tua pesquisa realmente importa, a convicção compensa. Mesmo a vantagem imaginária parece ser sua, não algo que você espera que alguém lhe conceda. Você está fazendo apostas onde seu julgamento determina diretamente seus resultados. A vantagem da casa existe, a maioria das pessoas perde. Acho que a maioria das pessoas entende isso, mas eles estão jogando não esperando por um futuro que talvez nunca chegue. As pessoas que pregam para que esses indivíduos parem de jogar não entendem a situação dos prisioneiros e assumem sempre uma espécie de superioridade intelectual, como se tivessem uma vantagem negativa. Minha posição é que eu acredito que os jogadores entendem isso perfeitamente. Isso aqui mexeu muito comigo. Aqueles que dizem jogar é ruim, você deveria parar, são quase sempre os que falam de uma posição privilegiada, pertencentes à classe mais alta financeiramente. Eles veem uma saída, eles veem um caminho, então eles defendem a bondade e a benevolência de Deus para que se permaneça nesse caminho. Para muitos dos presos, o jogo é a salvação e você tá literalmente dizendo para eles aceitarem uma vida de danação eterna. É por isso que eles se rebelam contra você, é por isso que seus conselhos bem intencionados caem num ouvido e saem no outro. O quão privilegiado a gente que tá aqui assistindo esse vídeo, entendendo e tal, e tipo compreendendo isso com profundidade, o quão privilegiado a gente é por não estar apostando nisso. Cara, se vocês abrirem o Kawaii, é um exercício assim de maluco, porque vocês vão ver um Brasil profundo, vocês não têm ideia, com pessoas fazendo pataquadas homéricas para poder começar a monetizar na plataforma e ganhar algum dinheiro, ter alguma renda extra. Então, vamos lá. Como é que são os números? Prediction Market, né, que é o mercado de precisão, que é aquilo que a gente mostrou lá no início. A Polymarket e a Call movimentam mais de 10 bilhões em volumes apenas em novembro de 2025.
em um mês, eles movimentaram 10 bilhões de dólares. O volume anual combinado está se aproximando de 40 bilhões. Em 2020, esse valor era praticamente zero. A taxa de crescimento é vertical. Apostas e... Cara, esse número aqui me chocou muito. Apostas esportivas. A receita com a aposta esportiva passou de 248 milhões em 2017 para 13,7 bilhões em 2024. A geração Z e Millennium representa 76% da atividade de aposta. A atividade em site de aposta esportiva online aumentou 7% no ano sobre ano para ambos os grupos. Cara, se você não dimensionou, tem um gráfico aqui que mostra isso, ó. Ele dá uma sequelada, né? Receita em aposta esportiva legal, tá? A gente tá falando de coisa legalizada aqui. Em 2017 era 248 milhões, cara. Tipo, tava aqui no comecinho do gráfico. Em 2024 bateu a marca. Cara, quanto que é? Eu vou fazer essa conta aqui porque eu acho que ela é importante. Vamos ver aqui só pra... Eu gosto do Perplexity pra isso, né? Foi um aumento de 5.427%, tá? Tá bom? Na receita de casa esportiva de 2017 pra cá, tá? Só isso aí pra vocês ficarem ligados. Pra vocês entenderem o tamanho do buraco que a gente tá entrando. O relatório da TransUnion identificou esses apostadores como especuladores, inquilinos urbanos, usuários assíduos de aplicativos de criptomoeda, concentrando em plataformas de negociação móvel, jovens excluídos dos métodos tradicionais de construção de riqueza, buscando um retorno assimétrico nos únicos mercados que os oferecem. A teoria econômica corrobora isso. Quando você está preso, a sua preferência em relação ao risco muda. Os economistas chamam isso de utilidade convexa nas perdas. Quando você já está perdendo, prefere uma pequena chance de recuperar o prejuízo a uma perda moderada certa. É o mesmo motivo pelo qual as pessoas dobram a aposta no blackjack quando estão perdendo. É por isso que os bilhetes de loteria vendem melhor em bairros pobres. Na minha opinião, as redes sociais e as nossas necessidades mais complexas condicionaram as pessoas que estão bem abaixo da classe média financeira a se sentirem perdidas. A linha zero foi reposicionada e por isso que vemos comentários sinceros sobre a linha da pobreza estar em 150 mil. Essa geração não está apostando na sobrevivência, está apostando para ter uma vida de verdade. Quando suas necessidades básicas são atendidas, mas suas necessidades mais elevadas são bloqueadas, o dinheiro deixa de ser sobre segurança e passa a ser sobre acesso. Acesso à experiência, acesso à liberdade, acesso à vida que você pode ver, mas não pode alcançar. Uma casa não é apenas um abrigo, é a possibilidade de criar raízes, de construir comunidade, se sentir adulto. Viajar não é luxo, é a experiência que dá sentido à vida. É o marketing, sacou? É isso que o marketing faz. É isso que a gente está trazendo, a necessidade das pessoas. A gente primeiro atacador da pessoa para depois vender a solução, que não sei o que. Então, é isso tangibilizado em toda uma geração. Você percebe como isso aqui é o que a galera usa para fazer copy o tempo todo, sabe? Tipo assim, essa coisa aspiracional. A gente saiu do bem posicional, que era aquele bem, como ele fala aqui, tipo, da casa, que é tipo, cara, cadê? Tô meio... Cadê o negócio da casa? Aqui, ó. A casa não é só mais um abrigo. A casa, como se a gente estiver falando de bem posicional, a casa é um abrigo. Só que a gente saiu do bem posicional pro bem aspiracional. Então aqui é você criar raízes, é a tua comunidade, é o networking que você vai fazer, é morar em Alphaville, é ter aquela porta de 40 metros quadrados, de 40 metros de altura, que não sei o que e tal. Percebe? O marketing faz isso aqui o tempo todo. O marketing, o jogo que a gente tá jogando hoje, ele só funciona se for assim. A gente já foi engolido pelo Zeitgeist, sabe? Para uma geração que não vê caminho realista para alcançar esses objetivos por meios convencionais, o valor esperado de um projeto ambicioso começa a parecer mais atraente do que o valor esperado para trabalhar dualmente. Se a sua realidade é ficar estagnado para sempre, então é uma probabilidade percebida de 5% de escapar e é mais matematicamente atraente em comparação com a probabilidade de 100% de permanecer estagnado. Isso não é o analfabetismo financeiro, é a preferência revelada sobre a restrição. Os viciados em memões, apostadores esportivos, os fanáticos por mercado de previsão, os assinantes das gurus de trading entendem que as probabilidades são desfavoráveis. Eles também entendem suas alternativas. Quando as suas opções são definitivamente travadas ou provavelmente travadas, mas com pequenas chances de não travar, a segunda opção sempre vence. É muito melhor você apostar em algo que você tem 100% de chance do que você não apostar em algo que vai te deixar estagnado. É aquela coisa, eu queria muito ganhar na Mega Sena da virada, mas eu nunca apostei, então eu nunca vou ganhar. Então, tipo assim, essa lógica tá sendo subvertida também. Eu apostei na Mega da virada. Então, o que você compra? Se esse diagnóstico estiver correto, ou seja, se uma geração de jovens economicamente excluídos continuar buscando autonomia por meio de produto financeiro de alta volatilidade, então você deve investir em tudo que atenda a essa demanda. As plataformas lucram independente dos usuários ganharem ou não. Você busca a plataforma por não se importa se você ganha a aposta ou se o seu palpite está certo. Você busca empresa que extrai taxa de atividade e a atividade está crescendo. Então aqui, ó, empreendedorismo. O complexo industrial da fuga do emprego tradicional é a demolição da CLT. Vocês estão vendo isso aqui se desenhar?
todas essas dores que a gente fica atacando na internet, tá aqui, tá ligado? É enorme e tá em constante crescimento. Isso aqui, inclusive, parece uma pauta importada, né? Se é porque nos Estados Unidos não tem CLT, mas olha que doideira. Criadores de cursos vendem tutorial de dropshipping. Coach vende modelo de agência. Modelo de agência aqui é aquela questão de autonomia, né? Gurus vendem manuais de como eu faturei $100 mil por mês. Comece seu próprio negócio. Já é o bilhete premiado da loteria. Dá uma sensação de produtividade, autonomia, de estar construindo algo. O fato de a maioria dos empreendedores fracassar não diminui a demanda. Ainda assim como as probabilidades desfavoráveis não diminuem as vendas na loteria. Resumiu assim, mano, tipo, e aí ele fala do polymarketing aqui e tal. Ó, negociação social e comunidade. Você que gosta de comunidade aí, galera que gosta de comunidade. Servidor do Discord, conta do Twitter, newsletter, voltada para esse público. A atenção existe, a disposição para pagar por conteúdo de qualidade também. A aposta não é que um especulador individual ganhe. A aposta é que o fenômeno persiste. Cara, isso aqui é muito foda. Isso aqui é muito foda. A aposta que as pessoas fazem é isso assim, tipo, eu vou continuar rolando meu feed aqui antes de dormir, porque o próximo vídeo vai ser o vídeo que vai mudar minha vida. É quase essa a lógica. É tudo projetado por design para isso, sabe? Que as condições econômicas subjacentes que levam os jovens a fazer aposta alta volatilidade não mudem. Que as plataformas que extraem taxas dessa atividade continuem a crescer com o público. Que os financeiramente endividados façam uma aposta após a outra e outra e outra. Considerando que o que sabemos sobre a aceleração da IA, os custos de habitação e a distribuição de riqueza, a economia intergeracional, isso parece algo temporário? Acho que não. Então, essa é uma tese descritiva e não prescritiva. Ver uma geração buscar salvação financeira em bilhetes de loteria, mesmo os mais sofisticados, não é motivo para comemorar. O fato do mercado de previsão em criptomoeda parecerem o único caminho para a autonomia financeira é sintoma de algo que está errado. A casa ganha, a maioria dos jogadores perde. Mas entender o que está acontecendo permite que você se posicione para isso, permite que você reflita sobre a situação, permita que você decida se quer fazer parte dela. Se quiser, entre de olhos bem abertos e aposte onde tiver vantagem. Os cassinos de todas as épocas lucraram com desespero. O desespero de hoje é real, documentado e crescente. Os cassinos são como Coinbase, Polymarket e tal, e eles vão continuar a cobrar taxa. Você pode ficar fazendo julgamento moral sobre isso, ou pode intervir nas plataformas. Ironicamente, essa é uma das maneiras de você sair. Ou você pode se tornar um apostador, e se for o caso, é melhor ser bom nisso. Drop the mic, né? Muito bem, porque isso não é um jogo, estamos falando da sua vida. Se você vai apostar a sua alma, a melhor chance possível de vencer. Cara, é um fenômeno estrutural. A gente vai ter um avanço aí de tudo isso acontecendo. Eu acho que isso não vai regredir, eu acho que pelo contrário, basta ver como as gerações mais novas estão encarando isso tudo. Eu acho que a gente vai ter muita dor de cabeça aí nos próximos anos, mas eu acho que a gente também tem uma vantagem competitiva. A gente, que eu falo millennial, né, tipo, década de 90 ali e tal, comecinho dos anos 2000, que é entender, tipo assim, cara, esse aqui é o jogo? O meu grande papel, o grande papel que eu tento trazer aqui quando eu faço conteúdo é tentar mostrar pra vocês como é que eu enxergo o tabuleiro desse jogo, sabe? Não necessariamente como eu tô jogando, mas como eu enxergo esse tabuleiro e como você poderia enxergar ele também, sabe? Eu acho que isso é muito importante pra gente entender que, cara, faz sentido sim a gente economizar por 20 anos e comprar um apartamento quando a gente tiver 50, 60 anos. Faz sentido sim, porque a gente não pode se dar esse luxo, sabe, de apostar. A gente é pobre, galera. A gente é pobre, a gente precisa jogar o jogo, sabe? Tipo assim, é o que ele fala aqui, cara, a gente não pode ficar fazendo julgamento moral, mas a gente tem que entender qual é o jogo que a gente tá jogando, sabe? Tipo, esse artigo, ele fudeu minha cabeça, eu espero que ele tenha fudido a de vocês também. Espero que vocês aproveitem isso daqui. Queria muito saber a tua opinião. Você acha que isso faz sentido? Você tem alguma crítica? É importante você ter críticas desse aqui também. Eu tenho minhas críticas, eu fiz várias aqui. Qual que é a missão da Coco Educação? A Coco Educação existe para ajudar quem trabalha com marketing e comunicação a entender o jogo que está jogando, sair do modo sobrevivência e começar a tomar decisões melhores com mais capacidade, repertório e autonomia. Você quer uma missão mais romântica? Permitir que mais criativos vivam do digital e não pro digital. A nossa visão, que é o que acontece se a gente conseguir chegar lá, né, enquanto negócio da educação. Acontece o seguinte, a gente quer ser reconhecido como uma agência escola para negócios criativos que querem crescer com coerência e lucro, sem cair em promessa fácil nem fórmula vazia. É isso que eu tento fazer, galera. É isso que a gente faz enquanto conteúdo, é isso que a gente faz dentro de tudo que a gente tenta construir aqui, é isso que esse papo também é, sabe? É por isso que a gente tá fazendo esse tipo de vídeo. Então, se você quiser deixar o seu like, deixar o seu comentário, se inscrever no canal, isso ajuda bastante a gente e pode fazer a gente ter essas discussões mais profundas para sair dessa degeneração coletiva, beleza?